Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live do ecossistema Sinapro Fenapro. Sim, são 10 horas da manhã e alguns minutinhos e este é o Chacoalha. Você sabe como está a estrutura de cargos e salários e carreiras na sua agência? Ou melhor, já parou para pensar no impacto que isso tem nos resultados, na cultura e na retenção de talentos? Pois é, hoje é dia. Hoje é dia de falar sobre cargos, salários e carreiras, como está na sua agência. Então, vamos passar aqui a palavra hoje para a nossa convidada, a Eliana, que já está nos esperando. Mas antes disso, deixa eu dar meu bom dia para Patrícia Alexandre. Bom dia. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos em mais um Chacoalha. Esse evento que tem trazido aí grande desenvolvimento e capacitação para as nossas agências associadas. E hoje a gente está com um tema bastante relevante, que tivemos aí alguns pedidos com a Eliana, que tem todo um know-how nessa área, e eu acho que vai ser bastante importante para que a gente possa aí mais uma vez ajudar no desenvolvimento dos negócios. Roberto, bom dia. Bom dia a todas as agências participantes que estão aqui. É um prazer muito grande estar de novo com vocês em mais um Chacoalha, junto com a parceria que iniciamos no início do ano, Senapro São Paulo com a FENAPRO. Estou aqui falando também em nome de Daniel, presidente da FENAPRO, que não pôde estar presente. E, de fato, esse é um tema extremamente relevante e importante para os dias de hoje. Então, espero que todos vocês tenham aí uma sessão aí com a nossa convidada Eliana, muito produtiva. Então, vamos lá começar aí. Eliana, bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar com vocês aqui. Já de antemão agradeço ao convite e a oportunidade de participar com vocês no Chacoalha. Espero que a gente possa trazer algumas provocações que possam contribuir aí para fomentar o segmento de vocês, para trazer insights e também contribuir para a melhoria da gestão de pessoas, que é o nosso foco aqui em relação a esse trabalho. Eu queria passar a palavra para a Patrícia, porque a Patrícia foi quem fez o primeiro contato comigo, e pedir para que a Patrícia possa contextualizar um pouco, né, o porquê do nosso trabalho, enfim, o trabalho que nós fizemos já em parceria com o Sinapro, aí, que foi meio pioneiro nesse sentido. Então, queria que a Patrícia contasse um pouquinho disso, para, enfim, a gente introduzir o tema. Então, vamos lá, gente. Por que surgiu esse assunto, né? Sabemos aí que com a pandemia, a gente trouxe uma capilaridade dos nossos profissionais a nível nacional. E começamos a ter aí algumas questões com relação a cargos e salários. E as nossas associadas aqui em São Paulo começaram a nos buscar pedindo informações de como a gente poderia conduzir, se a gente tinha alguma orientação para dar, como que isso funcionava. E aí a gente fez uma parceria com a CLRH, que a Eliana vai se apresentar, vai dizer o que é a CL direitinho, para fazermos uma pesquisa salarial do segmento aqui em São Paulo. Sabemos que tem algumas Big Four, né, empresas grandes como a Towers, que têm custos elevados, e não eram todas as agências que tinham condições de participar dessas pesquisas. E a CELI é uma empresa que trabalha, ela é focada nessa parte de carreiras, de cargos e salários, e gentilmente nos concedeu essa pesquisa aqui em São Paulo. Então, tivemos aí uma palestra com as nossas associadas e aquelas que gostariam de participar e ter a pesquisa. A gente fez uma pesquisa focada com essas agências. A gente teve aí a participação de aproximadamente 30 agências, pequenas, médias e grandes. Definimos um período, essa pesquisa foi realizada e o resultado foi entregue, e elas estão utilizando essa pesquisa para gerir as suas pessoas no seu dia a dia. Então, a nossa ideia aqui com o Chacoalha de hoje é trazer para vocês esse conceito, mostrar como funciona, e ao final da palestra a gente vai explicar esse processo, porque nós também queremos fazer uma pesquisa nacional de cargos e salários no nosso segmento a nível nacional, para que todos possam participar. Então, no finalzinho,
Depois que a Eliane colocar tudo que ela trouxe para nós, a gente vai explicar como vai ser esse processo para todos os associados que quiserem participar, ok? Vamos lá, Eliana? Vamos lá, então, sem mais delongas, vamos aqui direto ao ponto, direto ao assunto. Eu vou Eliana, colocar, por antes de exemplo. você Pode colocar sua falar. apresentação aí, então eu só quero avisar para todos que daqui a pouco já vamos abrir o nosso chat para perguntas, porque agora vai começar a chover perguntas, como funciona, e Tá. já fico alerta aí de spoiler para os executivos de Sinapro de todo o Brasil, que a gente finalmente, né, vai atender uma demanda aí que é muito recorrente de poder levar essa ferramenta para outros estados. Então fiquem aí bem atentos, porque temos boas novidades aí. Ótimo, então, muito obrigada, Marcelo. Vamos lá, então, sem mais delongas, né? Vamos começar aqui com o nosso conteúdo. Eu quero começar, desculpa aí que eu estou um pouquinho atrapalhada aqui pronto, com o Zoom, Não se fazia um preocupa que eu tempo que sou eu não. atrapalhado com ele até hoje, eu faço isso sempre, assim. Eu tenho usado outros aplicativos e estou um pouquinho perdida aqui, mas dá tudo certo no final. Bom, então, a nossa ideia hoje é fazer uma provocação para vocês e fazer com que vocês possam parar alguns minutos aí para pensar um pouco sobre esse tema, que com certeza no cenário que a gente vive hoje, de gestão de pessoas, é um tema bastante relevante, é um tema bastante importante e que com certeza faz parte aí da pauta de todo o RH, de toda a diretoria executiva, de todo CEO, de todo presidente, enfim, de todos os líderes da empresa e, claro, também de todos os colaboradores. Ou seja, é uma pauta muito importante para todo mundo dentro de uma organização. Ele impacta não somente a qualidade do resultado e dos negócios, mas ele impacta também a questão da competitividade, a questão do quanto você atrai ou não atrai talentos, enfim. Então, a ideia é a gente trazer aqui algumas provocações sobre esse tema. E, dando um overview para vocês, para que vocês possam também aí entendendo em que ponto a gente está conforme a gente caminha com a apresentação, eu vou começar trazendo essas provocações, falando do que eu chamo de inteligência salarial, depois a gente vai falar um pouquinho de cenário, mercado de forma geral, do contexto do segmento de vocês, né, desse segmento de publicidade e propaganda aí dentro do cenário geral. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro em termos de cargos e salários e, finalmente, vamos falar sobre a Seller, que é a empresa da qual eu sou sócia e que está se propondo a fazer essa parceria com vocês. E, concluindo, a gente vai falar sobre sobre o nosso projeto aqui, o que a gente quer propor para vocês em termos de patrocinar essa pesquisa salarial segmentada aí em nível nacional, que eu acho que é um diferencial bastante grande, acho que pode ser até um trabalho bastante inédito aí, porque eu não sei se já foi feito alguma coisa dessa forma, então acho que pode ser assim um certo pioneirismo aí para vocês, poder patrocinar uma pesquisa em nível nacional, que pode trazer informações regionalizadas, enfim, acho que são informações bastante ricas, bastante relevantes, que vão contribuir para aperfeiçoar a gestão de cargos e salários e aperfeiçoar o segmento como um todo, aperfeiçoar o negócio, enfim, contribuir de forma geral. Então, essa é a nossa pauta geral aqui, é por onde a gente vai seguir. E eu quero começar trazendo uma pergunta. E é uma pergunta até porque a gente não tem uma resposta. Eu não tenho aqui a pretensão de ser definitiva e pôr um ponto final nesse assunto. Na verdade, é justamente o contrário, né? É colocar um ponto de interrogação na cabeça de vocês. Como é que a gente lida com questões de cargos, salários e carreira? Eu tive numa empresa ontem, e uma empresa grande, 13 mil colaboradores, enfim, a gente fez uma reunião com o CEO, e ele estava me contando ali das dificuldades e dos dilemas que eles vivem e que, de verdade, para vocês, a gente vai numa empresa de 13 mil colaboradores e a gente vai numa empresa de 80 colaboradores, e os dilemas são exatamente os mesmos.
as pessoas têm dificuldade em reter, as pessoas têm dificuldade em entender o quanto que aquele salário é internamente justo, é externamente competitivo, elas têm dificuldade em estabelecer critérios para conceder promoções, e aí a falta de critérios faz com que as pessoas aprendam a jogar um jogo que não é bom para ninguém. Por quê? A gente vê muitas situações em que, olha, a pessoa está insatisfeita, aí ela vai lá, procura um outro emprego, consegue uma outra oportunidade e vem para a empresa, ó, estou indo embora. Ah, não vai não, que eu vou aumentar o seu salário. Mas aí, assim, a pessoa não se sente reconhecida porque ela acha que demorou, que devia ter feito antes, a empresa se sente pressionada e fica todo mundo mal, sem saber se aquele salário realmente era um mérito, se não era, se está fora de mercado, se não está fora de mercado. Então, assim, não tem uma resposta definitiva sobre como lidar com isso, mas a gente tem caminhos, a gente tem possibilidades, a gente tem alternativas que podem trazer para nós um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiabilidade, um pouco mais de tranquilidade, inclusive, para que os gestores se sintam mais à vontade ao falar sobre esse tema e ao lidar com esse tipo de tratativa, com esse tipo de questão, quando essas questões vêm à tona para todo mundo. A gente sabe que é sim um assunto espinhoso e que hoje, se você for analisar, os colaboradores, de forma geral, eles estão muito mais preparados do que a liderança para falar sobre esse tema. Nos últimos anos se popularizou muito as mentorias de carreira, o coaching de carreira, e eu falo isso porque eu também faço coaching de carreira, eu também faço mentoria de carreira, e uma das perguntas que mais a gente recebe quando a gente trata ali com um profissional que ou está querendo fazer uma mudança, ou está querendo dar um upgrade ali, evoluir na sua carreira, uma das questões muito frequentes é, olha, eu preciso conversar com o meu chefe, porque eu não estou sendo valorizado, porque em outra empresa eu sei que eu ganharia mais, eu teria mais benefícios, isso e aquilo. Como é que eu trato desse assunto? Como é que eu abordo esse assunto? E as pessoas, então, estão se preparando para falar sobre isso. Isso já não é mais um tabu para o colaborador. Mas para o gestor, continua sendo um assunto espinhoso. Por quê? Porque muitas vezes não tem critério, não tem política, não tem regras, e o gestor se vê ali às voltas com um assunto que ele não sabe muito bem como tratar. E aí o que ele faz? Ele bate na porta do RH. E o RH se vê na mesma situação, porque algumas vezes ele não tem tanto a informação de mercado, que pode balizar qualquer tomada de decisão, como também ele não tem uma estrutura interna que facilite ali a tomada de decisão, que uniformize critérios, que dê segurança, que dê tranquilidade, que dê confiabilidade para as decisões que ele vai tomar. Então, esse assunto acaba escalando, 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 e fica todo mundo um pouco vendido pela falta de informação de mercado e pela falta de políticas e regras internas. Mas será que o salário é um aspecto que motiva? Qual é a opinião de vocês? Motiva? Salário motiva? Bom, Herzberg já dizia que salário não motiva, mas desmotiva. Ele tem um efeito negativo, né? A pessoa não fica mais satisfeita porque ela está sendo remunerada dentro da média de mercado. Mas se ela for remunerada abaixo da média de mercado, se ela entender que ela está ganhando menos do que ela deveria ganhar, ela se desmotiva. Então, ele não tem um efeito, tem um efeito higiênico, que a gente diz, né? Tem um efeito negativo e não positivo. Até porque, se você for pensar, se você recebe um aumento de salário, você se motiva ali, vamos dizer assim, ele tem um efeito aspirina, né? Ele dá um gás por um período, mas passado aquele período, você se adequa, você se adapta àquele novo patamar salarial e ele já não é o suficiente para te impulsionar.
Ontem mesmo, nessa reunião, conversando com esse vice-presidente, ele falou para mim: olha, Eliana, eu não acredito mesmo que salário motiva. Até porque hoje eu tenho visto pessoas abrirem mão de remuneração em função de benefícios. Por exemplo, eu perdi uma colaboradora que aceitou ganhar 30% a menos do que ela ganhava, porque ela ia poder fazer home office. Então, ela dá para o home um valor de 30% do salário dela, porque ela topou ganhar 30% a menos, porque ela teria home office, e aqui na minha empresa eu trabalho 100% presencial. Então, percebe que o salário ele não vai motivar, mas ele pode desmotivar, ele pode ter um efeito muito impactante, né? Dentro do nosso negócio, no que a gente fala, quando a gente fala em termos de motivação. Porém, nem só o salário desmotiva. A gente tem também que considerar que a gestão de cargos e salários, ela é composta por outros elementos que não são numéricos, que não são tangíveis, que não são assim tão fáceis de materializar. Por quê? Porque a gente está falando da questão também do salário emocional, né? Só que muitas vezes, quando a questão do salário chega na porta do RH ou na porta da liderança, a gente acaba não fazendo um diagnóstico muito aprofundado. E o que acaba acontecendo? A gente acaba reduzindo tudo a uma questão salarial, quando nem sempre é só uma questão salarial. Existem outros componentes que podem revelar uma certa insatisfação, um certo desconforto, um certo desengajamento, que faz com que a pessoa se desconecte da empresa, se desconecte da liderança, com que ela não se engaje no trabalho, com que ela não responda às demandas e não corresponda às entregas. E, às vezes, o RH ele também não está olhando para isso. Ele está traduzindo somente como uma questão numérica, como uma questão salarial. Então, uma provocação que eu acho que a gente precisa também trazer aqui é, enquanto RH, o quanto que você tem se aprofundado nesse diagnóstico. Porque não é só salário que resolve. Ou, melhor, salário não resolve tudo. Se você tem um clima ruim, se você tem uma liderança despreparada, se você tem um chefe que não sabe se comunicar, que não sabe liderar, que não sabe engajar, que não está junto com a equipe, que não sabe motivar, e a principal ferramenta da liderança é a comunicação. Então, se você não consegue fazer isso, se você não sabe dar feedback, tudo isso acaba tendo um impacto. E você não resolve isso com aumento de salário. Aliás, se você der o aumento de salário, você está criando um problema ainda maior para você e muitas vezes para o colaborador, porque se ele não fez jus àquele aumento de salário, ou aquela mudança de cargo, aquela promoção, e depois ele acaba não ficando na empresa, está colocando ele no mercado para uma função para a qual ele não está preparada, com um salário com o qual ele não vai conseguir competir, não vai conseguir se recolocar daquela maneira. Então, você trouxe um problema para ele, um problema para você também. Então, eu queria deixar aqui também essa provocação. Como é que você, como RH, está tratando essas questões quando elas chegam para você? Qual é a profundidade do teu diagnóstico? Você está partindo do princípio de que é meramente uma questão numérica, é meramente uma questão salarial, ou você tem se aprofundado nesse diagnóstico para entender os outros componentes dessa fórmula? Né? Eu tive um chefe, tive o prazer de trabalhar com o Siegfried Roller. O Roller foi um dos pioneiros na gestão de pessoas aqui no Brasil. Ele foi fundador da REI aqui no Brasil, depois ele criou a consultoria própria dele e foi um dos fundadores da APS aqui em São Paulo, a primeira associação de RH, vamos dizer assim, né, do Brasil. Eu tive o prazer de trabalhar com ele há muitos anos atrás. E ele tinha uma frase que eu gosto muito. Ele dizia o seguinte: queixas salariais são algumas vezes uma forma simplista, numérica
e fácil para demonstrar insatisfação. Ou seja, algumas vezes a gente traduz tudo em número porque a gente, sabe aquela coisa de abafa o caso, deixa para lá, eu tenho uma liderança aqui mal preparada, eu tenho uma liderança aqui que não quer evoluir em termos de liderança, cria um clima ruim, as pessoas não conseguem trabalhar com ela, mas vamos dizer que as pessoas não estão ficando aqui, não estão parando nessa cadeira por questão salarial. Às vezes é fácil fazer isso, mas não é efetivo, porque o problema vai continuar existindo, o problema vai continuar persistindo. Então, para além da questão numérica, tem outras peças nesse jogo para as quais nós precisamos também atentar, que são as questões emocionais. Então, hoje, o salário emocional, mais do que nunca, especialmente para essa geração que está se apresentando, ele tem um peso bastante grande, tanto quanto a questão financeira. Eles não estão em patamares diferentes. E a gente precisa olhar para as duas coisas de igual maneira, dando prioridade para as duas, dando atenção para as duas, porque não adianta eu ter só a questão emocional e não estar competitivo em relação ao mercado, isso não vai fazer com que eu retenha pessoas, e não adianta também eu ter só a questão salarial, ou seja, eu pagar muito bem para tentar minimizar questões de clima, questões de liderança, questões de regras e políticas da empresa que não estão em acordo, né, ou estão em desacordo com aquilo que o mercado está pedindo. Eu vou ter maior dificuldade, com certeza. Essas questões envolvem muitas vezes questões até pessoais, questões de insegurança, questão de frustração pessoal, questão de prestígio, questão de relacionamento com a chefia. Então, muitas vezes a pessoa quer um parabéns, quer um muito obrigado, quer um elogio público, que o salário não resolve. Ela vai lá, entrega um projeto maravilhoso, faz uma entrega sensacional, e o que acontece? Não tem um elogio público, não tem um reconhecimento. Não, é obrigação dela, ela não fez mais que obrigação. Mas se aquilo é um valor importante para a pessoa, não adianta eu dar um aumento de salário, porque ela não vai ficar feliz. Se ela também não tem uma boa relação com a chefia, de novo, não adianta só eu dar um aumento de salário. E se ela tem questões ali, muitas vezes pessoais, né? A teoria da hierarquia das necessidades mostra isso para a gente também, que muitas vezes, quando você não consegue satisfazer uma necessidade de realização sua, algumas vezes, você acaba direcionando essas necessidades para as outras necessidades que estão abaixo na hierarquia. Um exemplo prático, né? Eu tinha uma amiga que ela tinha assim um desejo enorme de ser diretora. E na empresa que ela estava, ela tinha um cargo de gerente geral, não era diretora, mas era gerente de alto grau. E ela tinha um salário de diretora, mas ela não tinha o cargo de diretora. Então ela vivia reclamando do salário, mas todo mundo sabia que o problema dela não era a questão do salário, ela não estava em desacordo comparativamente com outras empresas de mesmo porte com a questão salarial. Mas por que ela reclamava? Porque ela não tinha o cargo de diretora que ela tanto queria e era um desejo pessoal dela ocupar uma função de direção. Então, essas questões, elas precisam também ser analisadas para a gente não traduzir tudo como simplesmente aumento salarial. Porém, como eu disse, é uma equação em que os dois fatores estão ocupando o mesmo peso, estão ocupando o mesmo espaço. A gente não pode também negar o cenário que nós estamos vivendo hoje. E qual que é o cenário que nós estamos vivendo hoje? Esse é uma informação aqui, resultado da última pesquisa da Robert Half, que é uma empresa bastante relevante aí, de bastante credibilidade, né? E a última pesquisa é 2024, porque previa as tendências já para 2025. Não tem nenhuma outra mais recente, mas ela mostra que qual é o nível de preocupação, tanto das empresas quanto dos colaboradores, com a capacidade
capacidade que a empresa tem de atrair talentos. Então, na perspectiva tanto das empresas quanto dos colaboradores, se você observar, os percentuais são ali meio parecidos, né? A gente tem muito preocupados e preocupados, quase 70% ali, tanto das empresas quanto dos colaboradores, se mostram ou muito preocupados ou preocupados com a capacidade que a empresa tem de atrair talentos. E quais são os principais motivos, né? Falta de flexibilidade, trabalho remoto é um dos aspectos mais mencionados ali, né? Como motivo de preocupação, ou horário flexível, enfim. Processos de recrutamento muito longo, hoje a coisa está muito agilizada, então se você demora demais no processo de recrutamento, ao longo da jornada você perde o candidato, porque ele encontra outra oportunidade, vai e já era. Falta de oportunidade de crescimento, então falta de visibilidade às vezes. Não é que a oportunidade não existe, é que o RH não consegue dar visibilidade. Não tem ali um programa, uma trilha de carreira que a pessoa possa entender quais as oportunidades que ela tem e como que ela tem que se preparar para chegar lá. Salários abaixo da média de mercado, falta de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, que é isso que a gente estava falando um pouco aqui, né? Questão de qualidade de vida. Gente, eu vou precisar de um segundo, porque eu esqueci de ligar a bateria aqui do meu computador. Só um minuto. Prontinho, desculpa aí. Enfim, essa questão do equilíbrio que a gente vinha falando entre vida pessoal e profissional, né? E se você observar, os temas eles são muito parecidos, tanto quando a gente fala da perspectiva da empresa quanto do empregado. Com o fato de que, no caso do empregado, ele acrescenta ali a questão do pacote de benefícios não ser atrativo. Então, hoje, benefício, ele é, sim, uma parte relevante da compensação total, ali, do pacote de remuneração total. E a gente tem visto que ele tem ganhado relevância, embora seja um assunto que, para as empresas, também é um pouco preocupante, porque o custo dos benefícios também vem subindo muito, então tem sido desafiador equilibrar o quanto você consegue dar de benefício que é efetivamente atrativo para aquela galera que você está contratando, e ao mesmo tempo como é que você gerencia os custos disso, porque eles também vêm subindo, alguns até numa proporção às vezes um pouco maior do que salário. Quando você pega assistência médica, quando você pega alguns benefícios desse tipo, eles vêm tendo um incremento aí de custo bastante relevante, né? O que torna desafiador para a área de RH também incrementar essa política de benefícios. E aí, a pergunta também foi em relação não só à capacidade da empresa de atrair, como também a capacidade da empresa de reter talentos. Então, uma coisa é você contratar, outra coisa é você reter. Você consegue atrair, você traz a pessoa, mas o quanto ela permanece na empresa? Hoje, o turnover tem sido um dos assuntos mais relevantes, que mais preocupam as empresas. Eu tive também numa reunião semana passada, eram cerca de, sei lá, acho que uns 30, 40 empresários, e a gente teve uma palestra ali juntos, e o assunto que foi mais abordado ali foi a questão da dificuldade de contratação. A questão do como que a gente faz para atrair, ou como que a gente faz para reter talentos, porque tem sido bastante desafiador. As pessoas não estão adequadamente preparadas, a gente lida com uma mão de obra despreparada, mas mesmo que você aceite que essa mão de obra está despreparada, que você tope contratar assim, mesmo assim você tem tido dificuldades tanto em atrair quanto em reter. E aí a gente vê aqui o nível de preocupação, né, das pessoas também, tanto do colaborador quanto da empresa, e, de novo, os níveis ali são bastante próximos, a visão tanto da empresa quanto do colaborador é muito parecida. E quais são os motivos de maior preocupação, né? Abordagem da concorrência tem sido um dos motivos mais relevantes. E aí, assim, quando a concorrência aborda, se eu não tenho instrumentos
para me guiar no sentido de, será que o salário que estão oferecendo, o pacote de benefícios que estão oferecendo, realmente faz sentido? Realmente está atrativo? Quanto que eu estou competitivo para conseguir reter pessoas, mesmo diante dessa abordagem da concorrência? Eu sei, eu tenho essa informação para me guiar e me ajudar na tomada de decisão? A falta de oportunidade de crescimento, e de novo eu volto a falar algumas vezes, essa falta de oportunidade não é exatamente uma falta de oportunidade, é uma falta de visibilidade das oportunidades, porque às vezes eu vejo que o RH ele não tem sido competente em conseguir demonstrar essa oportunidade. De novo, não é em gerar a oportunidade, é em dar visibilidade para isso, criando programas de trilha de carreira que mostrem para as pessoas as possibilidades que ela tem e os requisitos, o que elas precisam fazer para chegar lá, né? Isso custa muito pouco para o RH, algumas horas de trabalho, obviamente, a estruturação de um projeto, mas não tem um custo efetivo de grana, de dinheiro. E mesmo assim o RH não se empenha em fazer esse tipo de trabalho que pode trazer bons frutos para a empresa. A falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a falta de flexibilidade, a questão do trabalho remoto, que em alguns segmentos é ainda mais relevante do que outros, a falta de programas de reconhecimento, e, de novo, aqui, né, os temas são muito parecidos quando a gente fala do ponto de vista do empregado, sendo que aqui, no caso do empregado, ele acrescenta a questão dos salários abaixo da média de mercado, que são salários praticados, a concorrência pratica um salário algumas vezes maior, né? Então, esse é o cenário que a gente encontra em termos gerais. Aqui a gente está falando de forma geral. De novo, eu falo para vocês que a questão do engajamento, a questão da retenção, a questão da atração é uma questão geral. Mas eu acabei tentando procurar um pouco aqui de uma maneira mais segmentada, né? Então, trouxe aqui algumas notícias que mostram para a gente o quanto que esse tema vem sendo relevante para o ambiente de negócios. Dependendo do segmento que você for analisar, a construção civil tem sofrido absurdo com essa questão da falta de profissionais preparados. O varejo tem sofrido absurdamente. Semana passada eu tive com esse palestrante que eu comentei com vocês, ele me falou que ele trabalha com segmento de automobilístico. E ele falou que ele é uma terceirizadora de contratação de mão de obra para a indústria automobilística. Ele falou que se ele tivesse hoje 350 engenheiros formados e preparados, ele teria 350 vagas para esses 350 engenheiros. Ou seja, a questão não só da atração como da retenção é um problema em todos os segmentos. Porém, como é que a gente está em relação ao segmento de vocês? Eu tentei procurar algumas informações e confesso que não tem informações assim muito robustas a esse respeito. Então, eu imagino a dificuldade que o RH, de forma geral, no segmento de vocês, tem para definir políticas, para traçar políticas, para tomar decisões. Por quê? Porque não conseguiu obter informações consistentes em nível nacional a respeito do segmento de vocês. Alguma coisa que eu consegui foi isso aqui, né? Essa matéria aqui desse site, que diz o seguinte: infelizmente, o mercado publicitário tem apresentado, ano após ano, altas taxas desse índice, né, do índice de turnover. A tendência também se agrava com o cenário brasileiro por pandemia aqui no Brasil, e a rotatividade aumentou 56% em relação ao período pré-pandemia, segundo o estudo publicado pela Robert Half. Mas a gente não tem uma informação do segmento de vocês. E o que a gente está buscando é exatamente isso. No trabalho que nós fizemos para a Sinapro, a gente levantou aqui o índice de turnover das empresas participantes. Então, se nós conseguirmos um bom número de empresas participantes aqui, nós vamos conseguir também trazer para vocês essa informação. Qual que é o índice de turnover da nossa categoria em nível nacional? Quanto mais empresas nós tivermos nesse estudo, quanto mais empresas participarem e nos
trouxerem essa informação, a gente vai estar trazendo para vocês um dado consistente, um dado relevante, que vai ajudar vocês a subsidiar a tomada de decisão. Trouxe outro estudo aqui, né, que daí é esse estudo da Robert Half, que fala um pouco das razões pelas quais as pessoas têm se movimentado tanto em termos de carreira nos últimos anos. Então, eles dizem que 65% das pessoas aponta melhores oportunidades em outras empresas. O que seriam melhores oportunidades? Não está especificado, mas o percentual é muito relevante, 65%. Claro que aqui a gente entende que dentro de melhores oportunidades, um percentual com certeza tem a ver com questão salarial, com questão de benefícios, com questão de qualidade de vida. Então, esses itens estão com certeza dentro desses 65%. O quanto disso é cada um, a gente não sabe, mas é um índice bastante relevante. Depois eles colocam em segundo lugar, 25% fala da falta de oportunidade de crescimento na empresa, que é aquele item que eu falei para vocês, que algumas vezes aqui, na minha opinião, é uma falha bastante grande do RH em não dar visibilidade para isso. E 20% indicam salários abaixo da média de mercado. Ou seja, esse é um tema que tem provocado alto turnover nas empresas. E a gente sabe que o turnover, ele atrapalha demais o resultado, a qualidade das entregas, ele impacta, né? Porque quando você contrata uma pessoa nova, ela tem aquela curva de aprendizado até ela começar a realmente entregar na qualidade daquele que saiu e que estava entregando. Então, às vezes, te obriga a reforçar o time. Ou seja, acaba custando muito caro para a empresa. E às vezes a empresa não faz essa conta. O quanto que eu estou perdendo no turnover, porque eu não tenho uma política salarial de benefícios, de remuneração mais adequada. E às vezes não é questão nem de gastar mais dinheiro, às vezes é questão de gastar melhor o dinheiro que você já gasta. Como é que você estrutura? Será que você está pagando para aqueles cargos que realmente são cargos-chave para você, aquilo que você deveria pagar, ou você está colocando todo mundo numa mesma régua? Qual que é a tua política em relação a isso? Porque perder alguém que algumas vezes não está diretamente ligado ao negócio, não vai ter um impacto tão grande na tua empresa, mas perder alguém de um cargo-chave vai. Então, você está usando a mesma régua para todo mundo? Como é que você está fazendo? E aí, falando um pouquinho sobre o futuro da gestão de cargos e salários, especialmente num segmento como o de vocês. Eu acompanho o segmento de vocês há alguns anos, eu tive a oportunidade há muito tempo atrás, já não vou me lembrar mais quanto, há mais de 10 anos, talvez até mais, implantar um projeto de cargos e salários na Nelgama, na época. Foi um projeto bastante interessante que a gente realizou lá, e eu até tenho todo o material ainda, descrições de cargo e tudo da época que nós fizemos o projeto lá. E outro dia eu estava dando uma olhada e eu fiquei pensando assim, gente, como esse segmento se transformou. Porque não foi assim uma mudança. Esse segmento passou por uma transformação radical. A maior parte dos cargos que eu vejo hoje nesse segmento não existiam na época que eu fiz aquele projeto. Então, assim, é um segmento muito suscetível à transformação, à inovação, é um segmento muito dinâmico, que envolve criatividade, que envolve agilidade. Então, toda hora tem um cargo novo, toda hora tem, né, essa transformação, na verdade não foi nenhuma transformação, né? Eu falo que o que a gente viveu em termos de tecnologia foi uma mutação, porque a gente saiu de uma coisa e a gente mudou totalmente. Então, com essa mutação que houve em termos de tecnologia, o segmento ele se transformou completamente. E será que você acompanhou na questão de cargos, salários e carreira? Você acompanhou essa transformação? Hoje, a gestão de cargos e salários, ela não é mais operacional, ela é estratégica, ela dá sustentação para o negócio.
ela ajuda no negócio, ela auxilia no negócio. Então, se eu não tenho uma gestão de cargos e salários mais estratégica, eu vou sim perder mais gente que o meu concorrente, eu vou sim ter mais dificuldade de atrair pessoas do que o meu concorrente, e isso vai impactar diretamente. Por quê? Porque a questão do talento na publicidade, do talento humano, ele é fundamental para você ganhar competitividade, para você se diferenciar. Ah, Eliana, em todas as áreas são, sim, mas numa área onde a gente lida com a inovação, com a criatividade, essas competências humanas mais raras, vamos dizer assim, elas são ainda mais relevantes, né? E qual que é o mecanismo da tomada de decisão? O mecanismo da tomada de decisão é a comparação. Se eu não posso comparar, se eu não tenho com o que comparar, se eu comparo laranja com maçã, laranja com banana, se eu não comparo coisas iguais, eu não tenho informação consistente para tomar a decisão que eu preciso. Então, o que nós estamos propondo para vocês aqui é fazer um trabalho em que vocês não vão se comparar com o mercado de forma geral. Quanto ganha sei lá, um videomaker numa empresa qualquer. Não, quanto ganha no mercado das agências. Quanto ganha sei lá, criativo, um diretor de arte, numa empresa é uma coisa, numa empresa qualquer. Quanto ganha numa agência é outra coisa. Então, vamos estabelecer mecanismos de comparação que sejam realmente equitativos e que nos permitam tomar decisões que sejam decisões mais acertadas. Então, o que nós estamos propondo para vocês vamos trazer para vocês informações relevantes que permitam que vocês possam fazer as comparações corretas para poder tomar decisões também mais acertadas, né? Então, como é que você vai tomar boas decisões se você não tem informações confiáveis, se você não tem planos estruturados, se você não tem informações robustas e consistentes? É por isso que a gente está propondo, então, esse trabalho de cargos e salários. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês da Seller, né? Eu represento a Seller. Como eu falei para vocês, a Seller é a empresa da qual eu sou sócia, eu tenho uma trajetória aí de mais de 30 anos de recursos humanos, comecei na área de cargos e salários, atuei e atuo ainda com treinamento, com desenvolvimento, com várias áreas, com vários subsistemas do RH, mas criei a Seller porque eu sentia a necessidade de ter um mecanismo para implantação de cargos e salários, uma ferramenta que não me deixasse na mão de consultorias. As consultorias cobram caro, as consultorias têm um trabalho muito lento, muito demorado, e a minha ideia era de que, com o avanço da tecnologia, a gente poderia transformar tudo isso de forma digital, trazendo metodologia, trazendo processo, trazendo segurança, trazendo consultoria, mas de uma forma mais rápida e mais barata para as empresas. Então, nós criamos a Seller, nós somos uma startup focada em implantar projetos de cargos e salários, esse é o nosso objetivo. Nós trabalhamos totalmente de forma digital, nós somos pioneiros aí no uso da inteligência artificial para isso. O nosso trabalho está baseado num tripé que é conhecimento, metodologia e tecnologia. Então, a gente tem metodologia, a gente tem uma metodologia própria de pontos para avaliação dos cargos, a gente tem know-how e a gente alia aí a tecnologia, que é o nosso principal ferramenta para a realização de todos esses trabalhos. Então, tudo que a gente faz de forma digital, muita coisa com o uso hoje já da inteligência artificial para desenhar descrições de cargo, para desenhar trilhas de carreira, como eu falei para vocês, para fazer avaliação dos cargos, para fazer pesquisa salarial, para definir políticas salariais. Então, temos, como eu disse, uma metodologia exclusiva, uma metodologia de pontos, nossa, que nos permite avaliar desde cargos administrativos, bem de início ali de carreira, até cargos de nível de diretoria, cargos gerenciais, o que algumas metodologias aí têm dificuldade, algumas metodologias bem conhecidas no mercado, elas servem para analisar cargos, vamos dizer assim, mais gerenciais, de diretoria, mas quando você pega cargos de base, isso
não funciona tão bem. A nossa metodologia ela abrange tudo isso, e tudo isso de forma online. Então, a gente tem uma plataforma, que é a plataforma da Seller, que, inclusive, todo o trabalho de pesquisa salarial vocês vão fazer através da plataforma, vocês vão acessar via web, tanto para imputar as informações, como para receber de volta o resultado das informações, e todo o nosso trabalho ele é feito lá. Você pode ter descrições de cargo que você acessa via web ali, on the time, você tem todo o trabalho de avaliação de cargos, são cerca de 10 módulos, né, que vão desde a descrição de cargo, perfil comportamental DISC do cargo, a avaliação do cargo, a parte do equilíbrio interno, da pesquisa salarial, da estratégia salarial, tudo isso da trilha de carreira, tudo isso tem dentro da nossa ferramenta, tá? Além de uma série de relatórios e tudo mais. Então, essa é a Seller, é isso que a gente faz, estamos à disposição de vocês para quem quiser conhecer melhor o nosso projeto, o nosso trabalho, e o que a gente está propondo aqui é fazer um estudo de remuneração em parceria com o FENAPRO-SINAPRO, né, em que a gente vai propor para vocês trazer informações consistentes, robustas e relevantes para que a gente possa entender como é que está aí o mercado de agências em relação à questão da remuneração e benefícios. Esse aqui é um estudo que a gente fez para o Sindetur, que é o Sindicato do Turismo, tá? Foi um estudo bastante amplo, então isso eu trouxe só para mostrar para vocês que a gente tem know-how aí na condução desse tipo de estudo, além de ter feito estudo com o Sinapro, a gente fez com a Abracorp, a gente fez com o Sindetur, com o apoio, inclusive, do Senac, no caso do Sindetur, o Senac deu um apoio metodológico lá para nós fizemos um estudo com 28 grandes empresas ali do Sindicato do Turismo, e eu trouxe aqui para vocês o que nós vamos apresentar como resultado do trabalho para vocês. Então, nesse caso, eu trouxe aqui o resultado do que a gente fez para o Sindetur, né? Temos também o do Sinapro, e vocês terão esse resultado. Como é que funciona? Participando da pesquisa e respondendo ao questionário, vocês vão ter acesso ao resultado que a gente divide em 3 grandes blocos. A primeira parte é a parte demográfica, onde a gente mostra ali um raio-x da pesquisa, quem são os participantes e tudo mais. A parte de benefícios, onde a gente traz as informações sobre benefícios, incluindo formato de trabalho, trabalho remoto, tudo isso. E, finalmente, a parte de remuneração. Então, são 3 grandes blocos como resultado da pesquisa. Na parte demográfica, a gente pode quebrar, no caso de vocês, vai ser super interessante fazer isso, a gente pode quebrar por regiões, então a gente pode definir com vocês quais são os critérios. Faz sentido definir em relação às regiões do Brasil, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e tal, ou faz sentido dividir de uma outra forma. São Paulo, a gente quer ter um recorte de São Paulo, aí fica a critério de vocês, a gente tem tecnologia para fazer da forma como for mais interessante para vocês, tá? A gente traz também o resultado em termos de qualidade da gestão de RH, onde a gente apresenta quais são os principais projetos, quais são os principais programas de gestão que o RH investe. Então, quem tem ali pesquisa de clima, quem tem uma política de remuneração, quem tem uma política de feedback estruturado, quem tem avaliação de desempenho, enfim, como é que é feita a gestão dos recursos humanos pelas empresas. A gente traz o resultado, como eu falei, demográfico em termos de participação dos cargos. Então, a gente estrutura ali a pirâmide de cargos, né? Quantos cargos nós tivemos de base, quantos cargos nós tivemos de nível técnico, de nível de especialista, de liderança, de alta gestão, qual é o percentual de participação de cada um dos cargos na pesquisa. Na parte de benefícios, a gente traz um mapa de calor com a informação de quais são os benefícios mais utilizados, mais praticados ali pelas empresas e os menos praticados. Depois a gente quebra isso, mostrando, além de
quais os benefícios a empresa pratica, para quem ela aplica. Ela oferece esse benefício para todos os colaboradores, ela oferece só para a liderança. Vamos dizer que ela oferece estudo de idioma, mas é para todo mundo? É só para a liderança? É só para o C-Level? Para quem que ela oferece, né? Então, a gente estratifica essa informação para vocês. A gente traz tanto os benefícios financeiros quanto os não financeiros. Então, no caso dos não financeiros, são aqueles que eu citei, e os financeiros a gente traz aqui. Paga assistência médica, paga vale-refeição, paga vale-alimentação, paga vale-combustível, vale-farmácia, enfim, tudo que tiver, a gente traz a informação da média salarial, da média do benefício e do quanto que a empresa ali pode se comparar, né? Quanto que ela paga e quanto que o mercado está pagando. E, por fim, a gente traz a informação da remuneração. Para cada cargo, a gente vai trazer ali todos os cargos participantes da pesquisa, e aqui um detalhe: a gente precisa ter, no mínimo, 3 empresas que informaram este cargo, ou seja, que trouxeram informação deste cargo para a pesquisa. Porque se eu tiver só 2 empresas que informaram aquele cargo, não é uma média relevante, não é uma informação relevante, né? É a informação de 2 empresas. Além de não ser relevante, porque são só 2, fica fácil de identificar. Se eu sei que eu sou uma das empresas, fica fácil de eu saber quem é a outra que está praticando. E aí isso compromete a confidencialidade dos dados. Então, para evitar isso, a gente usa essa estratégia de que, para trazer a informação de volta, aquele cargo tem que ter sido informado por, no mínimo, 3 empresas. Quando não acontece isso, a gente coloca aqui a amostra insuficiente para o resultado daquele cargo, né? Então, você vê aqui que, de repente, você tem um cargo aqui, né? Analista de governança, risco e compliance. É um cargo que em empresas médias, eu só tinha um ocupante aqui em uma empresa. Então, eu não vou trazer a informação salarial desse cargo, porque ele não é relevante. Mas por que você traz essa informação? Porque eu quero mostrar que todos os cargos que foram informados foram analisados. Então, ele está aqui, mas não tinha com quem eu comparar, então eu não trouxe o resultado da informação para você, né? E você vai ter aí o 100%, né, que é o que as empresas praticam, é a média mesmo de mercado ali para aquele cargo, e aí a gente calcula os 80% e os 120% para te dar ali uma informação mais relevante. E aí, tudo isso você pode pesquisar dentro da nossa plataforma, da forma como você quiser. O quanto disso é salário? O quanto disso é benefício? O quanto disso é salário fixo? O quanto disso é salário variável, é comissão, então a gente estratifica essa informação e você pode brincar da forma como você quiser. Eu quero me comparar só com empresas de porte médio. Mas essa informação aí é de todas as empresas. Eu sou uma empresa pequena, eu quero me comparar só com as pequenas. Faz mais sentido para mim só com as pequenas. Então você pode brincar dentro da plataforma, fazendo as comparações que forem mais interessantes para você. Quero me comparar só com a região norte, quero me comparar só com a região sudeste. Você vai poder fazer todas essas comparações dentro da plataforma, né? Então, nosso convite hoje aqui para vocês é exatamente esse. Faça parte da nossa pesquisa, descubra aí como que está o seu mercado e a sua agência em nível nacional. Se a gente tiver quanto maior o número de empresas que nós tivermos, mais interessante, mais relevante vai ser essa informação para vocês para ajudar na gestão de cargos e salários, tá? Basicamente é isso. Eu trouxe aqui também os pacotes, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos oferecer um pacote gratuito por 30 dias para todo mundo que participar da pesquisa. Então, todo mundo que participar da pesquisa tem direito a um acesso de 30 dias gratuito, e a esse relatório que eu apresentei aqui para vocês, na verdade é um relatório muito melhor que esse, né? Eu trouxe só algumas telas, mas é um relatório bem robusto, em PDF, com todas essas informações
disponíveis para vocês, com comentários, análises e tudo mais. Então, todo mundo que participar e der sua contribuição para a pesquisa vai ter acesso 30 dias gratuito a esse pacote. E aquelas empresas que quiserem fazer uma análise mais aprofundada, ter esse material à sua disposição e ter a possibilidade de consultar a ferramenta durante um período de 4 ou 6 meses, com uma série de outros adicionais ali, conforme o pacote tem um custo, obviamente ele traz mais informações mais relevantes para vocês e mais possibilidades de brincar com esses filtros que eu falei para vocês. Quero ver só a empresa P, quero ver só a empresa M, quero ver só a empresa G, obviamente isso teria um custo para vocês, sendo que esse custo, para os associados, eles têm um desconto super promocional de 30% do valor que a gente pratica no mercado para esse tipo de pesquisa, que, por sermos uma startup, já é um valor muito abaixo do que as empresas costumam praticar de forma geral, tá certo? Então, basicamente é isso. Queria que a Patrícia também comentasse um pouquinho aí a respeito desse aspecto, e fico à disposição aqui para qualquer dúvida. Quanta coisa, né, gente? Eu acho que é um tema bem relevante. Assim, eu fiz várias anotações. A gente já trabalha há algum tempo junto, né, Li? E toda vez que a gente conversa, a gente sempre traz coisas, a gente traz pontos, né? A gente enxerga o negócio de outro jeito, porque, como você falou, né, muda-se muito rápido o nosso segmento. Antes da gente entrar nessa parte, gente, a gente vai responder todas as perguntas aqui, mas uma das coisas que você trouxe, que eu anotei, que eu acho que é importante a gente discutir aqui, eu não sei se o pessoal entendeu, mas até a Cândida, né, colocou aqui no chat que a área de pessoas hoje tem ficado, né, ligada diretamente aos CEOs, por ser uma estratégia para o negócio, mas a gente tem também, Cândida, e a todos aqui, que muitas empresas ainda não têm um departamento de RH, né? A gente tem percebido que muitas agências, o RH está sendo feito por uma pessoa do atendimento, por uma pessoa do financeiro, e a gente tem, e esses resultados dessas pesquisas que a gente acompanha, eles são resultados deste tipo de gestão. Então, o que eu trago aqui nessa fala é que as empresas que aqui estão conosco, que possam dar uma atenção, porque o nosso negócio, ele é feito de pessoas. A nossa matéria-prima, vamos dizer assim, é o capital intelectual das pessoas. Então, a gente precisa olhar com cuidado para as nossas pessoas. E que a gente tem percebido, em alguns casos, por exemplo, que, assim, eu já ouvi, tá? As pessoas já me falaram assim, a gente não precisa ter um head de RH. Ok, eu até entendo que a agência não precisa ter um head de RH, mas tem que ter um especialista que conheça do tema. Não dá para esse tema ser tocado por alguém que não tenha conhecimento. Então, esse foi um dos pontos que eu anotei, né? Uma outra questão que eu tenho percebido é como que a comunicação, a cada dia, ela se torna mais importante na gestão dos negócios. E nós somos empresas de comunicação que não sabemos nos comunicar com os nossos. Então, como que a gente está tratando isso? Como que a gente está olhando esse profissional dentro das agências? Quando a gente fala de encarreiramento, essa visibilidade, que eu acho que é isso que falta, essa transparência para o colaborador, né? A gente está perdendo pessoas, muitas vezes a gente acha que é por conta de salário, nós enxergamos, assim, gestores para reter as pessoas, dando reajustes para segurar a pessoa, porque, puta, se a pessoa sair, quem vai fazer? Né? Aquela bendita frase, ruim com ele, pior sem ele. E o cara vai ficando. E ele já está sinalizando para você ali uma insatisfação. A questão do salário emocional, isso é muito claro que, óbvio, traduzir em número é mais fácil, né? É mais fácil eu dizer que eu estou insatisfeita com o meu salário que eu dizer que eu estou insatisfeita com o meu chefe.
Então, eu acho que são vários pontos aqui que a gente chama, né, muito a atenção do tema para o RH, mas esse não é um tema só de RH, esse é um tema da empresa, né, dos empresários, dos gestores como um todo. Então, são algumas coisas que eu anotei que eu acho que é importante a gente comentar. Falando um pouquinho, né, tem uma pergunta aqui acho que é Natália, questionando quem pode participar da pesquisa, se são só associadas ou não associadas. Só as associadas que terão a pesquisa gratuita. Então, para quem não é associado, pode participar, mas não terá acesso gratuito, terá que fazer um dos pacotes que a CELI está colaborando conosco, tá? E só para complementar, né, Patrícia, o pacote para não associado, ele não tem o desconto do que o associado tem direito. Então, É fica isso aí a aí, dica. exatamente. Carlinha, você está aqui, que bom te ver. A Carlinha participou com a gente da primeira pesquisa aqui no Sinap São Paulo e ela já quer participar da próxima. Óbvio, vamos de novo, não tem problema nenhum. A gente está vendo aí a nível nacional e eu acho que não tem nenhum problema. A gente vai passar todas essas informações aqui para os nossos sinapros de todos os locais, de todos os estados, explicando como que vai ser esse processo de participação, prazo, datas de reunião, e todos serão convidados e a gente cumpre muito o prazo direitinho. Então, a gente precisa contar com aqueles que forem participar, é muito importante o cumprimento dos prazos. E como a Eliana falou, quanto mais gente participar, melhor é a nossa amostra. E aí a gente vai conseguir ter esse número, né, de valor de remuneração por região, por estado, porque a gente sabe que tem agências em vários estados e essa questão salarial tem impactado aí no dia a dia do negócio. Eu acho que foi isso, gente. Roberto, Marcelo, querem falar alguma coisa? Tem algumas dúvidas aqui, Patrícia, e aí a gente vai elas se referem especificamente sobre qual é o período que vai ser da pesquisa, como que vai ser startado isso. Então, fiquem atentos que nós vamos fazer a comunicação, tanto diretamente por e-mail para as agências associadas, como nas redes sociais, para quem acompanha as redes sociais do Sinapros e da FENAPRO, mas que não seja associado também vai ter acesso a essa informação. A ideia então, só para alinhar aqui, Patrícia e Eliana, é fazer então um esforço, nacional, claro, e todos os Sinapros, poderão incentivar isso, correto? Para disparo dessa pesquisa. Com certeza, a gente, de novo, reforçando, né? Quanto maior o número de informações, para nós, melhor a qualidade final do trabalho. Então, mais relevante para vocês, mais robusta fica a pesquisa, permite maiores comparações. Eu acredito que hoje vocês concorrem todos com todos, porque com a coisa do trabalho remoto é muito comum ter profissionais de outros estados trabalhando para empresas, né, em estados diferentes. Então, acho que ter essa visão espacial aí de todo o mercado, ela ajuda bastante vocês para tomarem decisões mais acertadas, se tornarem mais competitivos e poderem aperfeiçoar aí a gestão de cargos e salários e a gestão de pessoas de forma geral. Então, convidem as pessoas, divulguem para as pessoas, né? Se teve alguém que não participou hoje, comunique, fale. Eu creio que o conteúdo é gravado, não é isso, Marcelo? Creio que o Exato. conteúdo é gravado, então é possível divulgar e atrair
sair mais pessoas. A gente vai alinhar o calendário aí com vocês, como a Patrícia falou, muito importante que as datas sejam cumpridas, para que nós aqui da Seller também possamos cumprir a entrega do nosso projeto com vocês. A Patrícia já fez o projeto com a gente, ela sabe que a gente é ponta firme aqui, tudo que a gente combinar em termos de prazo, a gente vai cumprir, e só depende de vocês também cumprirem com a entrega das informações, tá bom? Chegou uma dúvida do meu departamento pessoal aqui, Marcelo Ribeiro, de Brasília, que fala pela FENAPRO. Ele está querendo entender qual seria mais ou menos assim esse prazo, né? Abrimos o prazo, vamos supor que uma data fictícia de 1º de abril, enfim. São 30 dias, são 15 dias, qual é o período assim que a gente precisa ter aí essa amostragem? Tá, então são algumas etapas. A primeira etapa é essa que a Patrícia e vocês aí, né, não sei, do FENAPRO, vão conduzir no sentido de identificar quais as empresas estão realmente interessadas em participar e vão se comprometer a participar do estudo. Esse prazo vocês que definem. Vamos dar uma semana, 10 dias, para que as empresas se inscrevam. Tendo a lista das empresas participantes, nós vamos fazer uma reunião com as empresas, em que nós vamos definir ali algumas premissas, alguns critérios, do tipo, o que a gente considera empresa P, o que a gente considera empresa M, o que a gente considera empresa G, vamos disponibilizar ali uma biblioteca de cargos, enfim, né? E feito isso, a gente vai disponibilizar logins e senhas para todas as empresas participantes entrarem na plataforma da Seller e baixarem o arquivo, um Excel, basicamente, que a gente chama de coletor, que é onde a gente vai coletar todas as informações. Aí a gente dá cerca de uma semana, 10 dias, para as empresas entrarem, baixarem o coletor e entrarem com as informações. A gente pode alinhar, olha, vamos dar 15 dias, vamos dar 2 semanas, 20 dias, para que as empresas entreguem as informações. Passado esse prazo, as empresas entram de novo na plataforma da Seller e fazem o upload desse arquivo, devolvem o coletor, então não tem nenhuma informação que transita por e-mail, não tem nada para que a Não é gente nenhuma possa planilha garantir compartilhada com toda a Não. isso. segurança de Sim, LGPD. de Exatamente. LGPD, de compliance. Em resumo, a gente deve demorar em torno de 60 dias, tá? Se todos os prazos forem cumpridos, para a gente ter a pesquisa finalizada e analisada, tá? Então, mais ou menos 60 dias, se a gente fizer com esses prazos que a gente está propondo. Obviamente que, assim, quanto maior o número de empresas, as coisas vão ficando um pouquinho mais complexas. Então, pode ser que o tempo aumente um pouquinho, mas fica em torno de 60 dias para a gente ter esse número, né, e a gente conseguir ter esse levantamento. E aí fica aí o recado para quem, porventura, esteja participando desta live hoje, ou esteja vendo ela gravada de alguma forma, e que não tenha, porventura, Sinapro no teu estado. Você entra em contato direto conosco aqui na FENAPRO, porque a FENAPRO ela faz esse approach das agências onde não tem Sinapro. Então, estamos em 19 estados com Sinapros, mas onde não tem Sinapro, a FENAPRO atua diretamente. Então, entre em contato conosco, saque@fenapro.org.br. Onde tem Sinapro, entre em contato com os canais de atendimento do Sinapro, funciona muito bem pelo WhatsApp, também por e-mail, por telefone. Liga, cobra teu executivo local, cobra teu Sinapro a participação, divulga isso para as agências aí da tua cidade, porque acredito, não, eu estou aqui na FENAPRO, a gente está aqui com essa pauta, acredito que os últimos 4 anos muito necessitados de atualização dessa base, e agora chegou um momento, né, com o apoio da Seller, que a gente vai colocar isso em prática. E aí é uma conquista, e aí depende, claro, de unirmos e da participação de todos. E um outro ponto, pessoal, que é importante a gente citar com esse trabalho, que além de a gente participar da pesquisa, vocês terem esse resultado, vocês vão
também poder conhecer e saber como está a sua agência na questão de cargo, de CBO, porque como a Eliana citou, se criou-se muitos cargos e às vezes quer dizer a mesma coisa. Em cada estado tem um cargo, mas na descrição eles fazem exatamente a mesma coisa. Tem muita agência, e eu falo isso porque a gente fez essa pesquisa aqui em São Paulo, com cargo em inglês, que não existe na nossa legislação. Então, a gente precisa alterar isso. Qual é esse CBO? Por que eu não posso usar esse cargo? Então, tem todo um aprendizado. Então, os ganhos nesse trabalho, ele é um ganho gigante. Ele não é um ganho só para ter uma pesquisa salarial, mas ele é um ganho de aprendizado, de troca. A gente vai ter reuniões para definir as premissas. Então, é bem gostoso, é bem legal. Assim, tudo bem que eu sou oriunda de RH, é um tema que eu gosto e domino um pouco, mas é de extremo. Eu acho que assim, a gente tem muito a ganhar todo mundo junto e a gente participar desse trabalho. Paty, eu só Bom, queria complementar aí a fala de todos vocês aí, de fato, como é por relevante favor. esse tema para todas as pequenas e médias agências. E acho que é uma oportunidade aí que o ecossistema FENAPRO-SINAPRO tem que ir compartilhando com vocês. E como já se falou, essa palestra vai ficar gravada a qualquer tempo também. A gente está aí disponível para tirar dúvidas de vocês. Liguem para a Patrícia, para o Marcelo, que é um trabalho que a gente está realizando com muito esforço, muito empenho, a colaboração aí da Eliana. Então vamos aproveitar bem aí e tentar implementar o máximo que puder dentro das agências, visando aí profissionalizar essa área de RH, que a gente sabe que é tão importante hoje na valorização dos nossos colaboradores, que são nossos talentos e que trazem a criatividade aí para o nosso negócio, para os nossos clientes e para as propagandas que a gente coloca na rua. Muito bom, é exatamente isso. Bom, não temos mais perguntas. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Se não, podemos encerrar. Pessoal, só para avisar, todo mundo está perguntando aqui, o povo está empolvoroso hoje, hein. Então, assim, todo mundo está perguntando como participar, lembrando, entre em contato com os seus Sinapros, fiquem atentos às redes sociais e se havendo dúvidas, encaminhe um e-mail para saque@fenapro.org.br. Se for de um estado onde tem Sinapro, a gente encaminha, a gente responde, então a gente, faz o primeiro contato. E assim, fiquem, ligados, porque nós vamos encaminhar aí os links, o calendário para a gente fazer essa ação o mais rápido possível, e vamos trazer também aqui, quando terminar todo esse trabalho, aí eu convido, a gente não estava combinado, mas enfim, Eliana, Patrícia, Torinho, e vamos trazer também o Daniel, quiçá, para fazer também uma apresentação de resultados, que é muito importante a gente fazer essa Sim. avaliação, né, de como está o nosso mercado nacional. Eu acredito que vai ser de tão grande impacto esse resultado, que a gente vai até conseguir levar isso para a grande mídia, de como está o nosso mercado de trabalho. Perfeito, vai ser ótimo. Eu acho que vai ser um trabalho excelente aí para o ecossistema como um todo. Bom, pessoal, então vamos finalizando. Queria agradecer a participação de vocês, a agenda. Eliana, super obrigado mais uma vez por você estar com a gente. É super importante a gente ter parceiros, né, que a gente confie e que compre as nossas brigas junto conosco. Então, eu queria te agradecer. Um ótimo dia para você. Marcelo, obrigado pela parceria de sempre. Vamos junto. Temos aí, pessoal, fiquem atentos às nossas redes sociais. A gente vai ter aí um dica legal em breve para falar do guia de licitações, que a gente já está aí com ele no forno, prontinho, saindo para vocês. E vamos falar de IA também ainda agora no mês de julho. Então, É, IA nas agências. Então, fiquem atentos aí aos nossos comunicados. Roberto, obrigado pela participação, pela sua agenda. Ótimo dia, boas férias. Roberto está saindo de férias, então aproveite para descansar e Obrigado. até a sua volta. Boa tarde. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Ótimo dia. Tchau, tchau, Quintou. tchau. Tchau, tchau.